Muito bom dia. Meu nome é Gabriel Sucrotaque e eu, junto com meus colegas, e não só colegas, amigos, estarei apresentando o meu seminário de Geografia 3, cujo tema é Globalização e Internacionalização na Economia, com meus colegas Arthur de Noguchi, Gohan Neves e Thiago da Silva Biali. Para darmos início à nossa apresentação, precisamos entender qual é o significado desses três conceitos, que seriam a globalização, a internacionalização e a mundialização. A globalização se mostra através de um abrangimento em novos horizontes, ou seja, buscando outras formas de disseminar o conhecimento em um espaço muito maior de um hemisfério, por exemplo. Ou seja, um país, ele não vai se limitar apenas a ele mesmo para oferecer suas mercadorias, seus produtos, suas culturas. Ele vai abranger o mundo inteiro, querer disseminar isso ao mundo inteiro. Mas qual é o motivo de tudo isso? Ele visa sempre a economia, o capitalismo. A globalização, ela está presente em vários contextos, não apenas no contexto econômico, mas sim no contexto cultural, no contexto político, no contexto do espaço geográfico e econômico, como já sabemos. Como que podemos citar exemplos disso? Citamos exemplos disso no nosso cotidiano, quando se trata do cultural, pois todo brasileiro, naturalmente, tendo sua língua oficial português, fala português, certo? E podemos ver que muitas pessoas sabem os conceitos da palavra fake news, esquipar, essas entre outras. E essas pessoas que sabem esses conceitos, nem todas, quer dizer, a grande maioria não é fluente em inglês, não precisou de nenhum curso para saber todas as definições dessas palavras. Mas por quê? É devido à globalização, onde a cultura da língua inglesa se instaurou e ficou muito bem naturalmente na nossa língua, sem que ninguém percebesse e usasse de forma natural. E até sendo um termo muito bacana de se usar, outra palavra também como ok. Então, isso podemos citar como um exemplo da globalização. Outro exemplo, na forma econômica, podemos citar também as montadoras de carro. Por exemplo, a Nissan se iniciou lá no Japão, começando a produzir seus primeiros carros no Japão. A Toyota também, mas buscando novos horizontes, uma expansão econômica e maior lucros, uma maior quantidade de vendas, começaram a vender para outros países, como temos no Brasil, vários veículos da Nissan e da Toyota, nos Estados Unidos, e o que podemos citar no espaço geográfico. Em cidades pequenas, onde, não só pequenas, né, cidades grandes, onde houve muita migração de outros países, como por exemplo Açaí, houve muita imigração dos japoneses, e lá podemos ver que existem muitas casas naquele formato meio triangular. Não, tipo, muitas em relação a, sei lá, uma cidade grande ou uma outra cidade que não houve uma migração japonesa. Da mesma forma que cidades que houve migração holandesa, como Castro, tem uns moinhos que em outras cidades não tem de forma nenhuma. Então, isso podemos citar como um exemplo de globalização. No aspecto do espaço geográfico, da construção do espaço geográfico, ou também a arborização de outros locais. Já no contexto político, podemos ver que nosso atual presidente apoia várias ideias com o Donald Trump. Tem pensamentos semelhantes, até idolatra ele. Então, acho que isso daí também seria uma forma de globalização no ramo político. Já quando se trata da internacionalização, é um pouquinho mais estreito os campos que podemos citar. É mais estrito na economia, onde busca vender produtos, comprar produtos, e suas formas, seu modo de gerenciar a economia do seu país.
tais que podem gerar conflitos entre países e também gerar a amizade entre outros países. A mundialização é um pouquinho mais diferente. Ela se trata do intercâmbio entre as culturas. Então, uma cultura aprende com a outra e aceitando e reconhecendo suas diferenças, mas sempre tendo algumas influências. Diferente da um termo criado por um filósofo e professor canadense, que esse termo é a aldeia global, onde as culturas elas se interagem entre si a certo ponto que se tornam homogêneas, ou seja, tipo, elas vão interagindo e vão ficando muito parecidas entre si. Não vai ter muita diferença, ambas buscam se tornar iguais. Prosseguindo com o conteúdo, estarei falando sobre a internacionalização na economia, onde ela se estruturou e deu início. Ela se estruturou e deu início lá no capitalismo comercial, onde as embarcações europeias tinham suas rotas comerciais ao Oriente para buscar recursos, metais preciosos e também especiarias. Tudo isso para alimentar o seu mercado interno, mas também levavam outras coisas, como álcool e tabaco, para negociar. Como seu lema era exportar muito mais do que importar, o que isso gerou? Gerou um acúmulo de riquezas, ou seja, eles foram obtendo muito mais capital, capital, capital e gerando mais riquezas, abrindo oportunidade para um melhor desenvolvimento na sua produção, com o desenvolvimento industrial. Na parte do capitalismo industrial, ele teve mais produção, muito mais produção, produção, produção. E o seu mercado interno não estava dando conta de consumir tudo que era produzido. Então, eles tentaram abranger novos horizontes, tentando vender para outros países industrializados também. Então, o que foi feito? Através das locomoções a vapor, como trem e navios, foi transportada toda a mercadoria industrializada para outros países. E mais tarde também com os motores a combustão, que eram derivados de petróleo. Tudo isso, então, deu a oportunidade de desenvolvimento de novas tecnologias e também dando uma diversidade de produtos e também em suas quantidades. Com o desenvolvimento da tecnologia, obteve-se também melhor formas de comunicação entre os outros países. Então, deu início ao capitalismo financeiro, onde várias tecnologias e informações foram propagadas através da internet e também suas vendas foram aumentadas, seu comércio foi aumentado e muito mais desenvolvido. Bom dia, meu nome é Gohan Neves e eu vou falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles é o meio técnico-científico informacional, o segundo assunto é o crescimento do setor terciário e o último assunto é o protecionismo. Vamos começar falando sobre o meio técnico-científico informacional. Antes disso, precisamos saber o conceito de técnica. Técnica, para Milton Santos, é um conjunto de meios pelos quais o ser humano transforma o espaço geofísico ao seu redor. A interação do ser humano com o meio variou muito conforme o tempo foi passando. Para Milton Santos, a divisão ocorre em 3 períodos diferentes: do meio natural, onde a técnica dependia exclusivamente da natureza; do meio técnico, que ocorre na primeira revolução industrial e é feito com o uso de maquinários; e, por último, o meio técnico científico informacional, que é o principal assunto para nós agora. O meio técnico científico informacional começou após a Segunda Guerra Mundial e é caracterizado pela relação entre técnica e ciência. Além disso, a circulação de informações e seu acesso mais facilitado por volta de 1990 tornou ela essencial para as relações econômicas internacionais. A primeira contribuição para a Revolução Verde, além da mecanização, foi a manipulação genética das plantas, desenvolvendo plantas mais resistentes contra agrotóxicos e contra insetos,
No Brasil, o principal organismo geneticamente modificado, ou OGM, seria a sigla, é a soja, que é produzida em larga escala em nosso país e é muito importante para a economia brasileira no geral. Porém, a ampliação da produção não resolveu o problema que tem com a fome mundial, porque os preços são variáveis, né? Isso faz com que muitas pessoas não tenham acesso e não possam comprar os produtos. Também causou impactos ambientais, como por exemplo a poluição hídrica. Outra mudança causada pelo meio técnico científico informacional, foi a automação da produção industrial, onde máquinas realizavam tarefas a partir de comandos programados por computadores, dando origem à robótica, gerando maior produção e menos necessidade de operários.